Olá, bem-vindos à nossa análise sobre criminologia. A gente está começando aqui uma série de 5 partes para desvendar esse universo. E para começar, vamos direto à pergunta que move tudo isso. Pode parecer uma pergunta simples, né? Mas é ela que impulsiona um campo de estudo inteiro. É uma questão que por séculos tem deixado pensadores, cientistas e juristas de cabelo em pé. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Vamos embarcar numa verdadeira viagem no tempo para entender como as respostas para essa pergunta mudaram, e mudaram muito ao longo da história. Então, bora lá mergulhar nesse universo. Primeiro, o básico do básico. Afinal, o que é criminologia? Não é só sobre o crime, tá? É uma ciência que olha para a foto inteira, para o ato, para quem comete, para quem sofre e para como a sociedade reage a tudo isso. E aqui tem um ponto que a gente precisa deixar bem claro. Enquanto o direito penal pergunta o que a lei diz sobre isso, a criminologia vai mais fundo. Ela pergunta, tá, mas por que isso acontece no mundo real? Uma foca na regra, na norma, a outra na realidade. É essa busca pelo porquê que vai guiar a nossa conversa. A nossa viagem vai ter 3 paradas principais. 3 grandes eras de pensamento, cada uma com uma visão radicalmente diferente sobre o crime e o criminoso. E a nossa primeira parada é lá no século XVIII. Então, imagina a cena. A gente está no auge do iluminismo, uma época de razão, de busca por reformas, e é bem aí, nesse caldeirão de ideias, que nasce a primeira grande escola de pensamento criminológico, a escola clássica. E olha, o contexto aqui é tudo. A escola clássica não surgiu querendo estudar o criminoso. Não, ela nasceu como uma reação, um grito contra a brutalidade do sistema de justiça daquele tempo. Tortura, penas desproporcionais, isso era o normal. Aí chegaram pensadores como um cara chamado Cesare Beccaria e disseram: chega, isso tem que mudar. Tá, mas qual era a proposta deles então? Primeiro, a ideia revolucionária de livre-arbítrio. O ser humano é livre e racional. Segundo, a pena tem que ser proporcional ao crime, sem essa de vingança. E, fundamentalmente, a legalidade. Ninguém pode ser punido por algo que não esteja bem claro na lei como crime. Essa ideia resume perfeitamente a visão clássica. O crime não é uma doença ou destino, é uma escolha. A pessoa para, pensa, calcula os riscos e as recompensas e decide agir. Simples assim. Mas, olha, essa visão tão racional estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Agora vamos pular para o século XIX, a era da ciência, a biologia, a sociologia, tudo borbulhando. E claro, uma nova escola surge com uma perspectiva completamente diferente. E aqui acontece talvez a maior virada de chave da nossa história. A pergunta não é mais o que é o crime, e sim quem é o criminoso. Pela primeira vez, o indivíduo que comete o crime vira o centro das atenções, vira um objeto de estudo científico. E essa revolução tem nome e sobrenome. Ou melhor, 3 nomes italianos. Lombroso, que é tipo o pai da criminologia moderna, buscou as causas do crime no corpo da pessoa. Ferri ampliou o foco para fatores sociais. E Garofalo pegou tudo isso e levou para o campo do direito. A palavra-chave aqui é determinismo. Para os positivistas, o livre-arbítrio não existe. O criminoso é levado ao crime por forças que não controla. Sejam biológicas, como defendia Lombroso com sua polêmica ideia do criminoso nato, ou sociais. A pena, então, não é um castigo, mas uma forma de tratar ou neutralizar esse indivíduo que era visto como perigoso. Essa frase fecha bem o pensamento positivista. O criminoso deixa de ser alguém que fez uma má escolha e passa a ser um ser anormal, doente, que precisa ser estudado e gerenciado pela ciência, tudo em nome da defesa da sociedade. Essa pergunta radical prepara o terreno para a última grande transformação do nosso percurso. Uma que questiona não apenas as respostas, mas a própria pergunta que a gente fez no começo. Chegamos ao século XX. O mundo passou por 2 guerras mundiais. Os movimentos sociais dos anos 60 e 70 estão com tudo, e nesse clima surge uma visão que coloca todo o sistema de justiça em xeque. A mudança de foco aqui é total. A criminologia crítica para de olhar para o indivíduo e aponta seus holofotes para o sistema. O crime deixa de ser visto como um fato natural e passa a ser entendido como uma definição, uma etiqueta criada por quem está no poder. As ideias aqui são poderosas. Primeiro, o crime é uma construção social, um rótulo. Segundo, o sistema penal é seletivo. Ele não persegue todos com o mesmo vigor, focando mais nos pobres e marginalizados.
E terceiro, uma vez que alguém é rotulado como criminoso, esse estigma pode virar uma profecia que se cumpre. É o conceito central da chamada teoria do etiquetamento. E essa é a visão final da nossa jornada. O criminoso não é um calculista racional nem um paciente doente, mas sim o produto de um processo de etiquetamento. O crime acontece quando o sistema aponta o dedo para alguém e diz: você é o criminoso. Ufa, passamos por 3 visões muito distintas. Vamos só organizar tudo isso para ficar bem claro. Essa tabela resume nossa viagem de forma perfeita. A escola clássica focou no crime, vendo o autor como um calculista racional. A escola positivista mudou foco para o criminoso, visto como um paciente determinado por forças maiores. E, finalmente, a escola crítica focou no próprio sistema, entendendo o criminoso como um indivíduo rotulado pelo poder. E a gente termina com uma pergunta para reflexão. Nossos sistemas de justiça ainda veem o crime como uma escolha puramente racional? Ou tratamos certos infratores como doentes a serem curados? Ou será que a ideia de que o sistema é seletivo e rotula certos grupos é a que mais bate com a nossa realidade? Pensar sobre isso é o primeiro passo para entender a criminologia de hoje, que a gente vai explorar na continuação desta jornada. Então ficamos por aqui, curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.